paz seja convosco, a paz seja com todos, amados irmãos, abençoados, que me vê e que me ouve neste momento. Que as bênçãos de Deus, a paz de Jesus Cristo, adentre vossos lares nesse momento, ou melhor, não só nesse momento, mas hoje e sempre. Que assim seja. Amém. Tô casa meio quebrada aí, né? Quebrada não, graças a Deus não quebrou. Quem me conhece, que sabe, um acidentezinho aí de bike, né? Que me tirou fora de combate por alguns dias. Graças a Deus não quebrou, só deslocou. O médico track encaixou no local novamente e disse: fica aí de molho uns 30 dias, depois volte, tira a tipóia, toca a tipóia, tira a tipóia e abaixa o braço e aí vamos ver como está aí. Logo, logo volta às minhas atividades normais. Graças a Deus não quebrou nada, só soltou, né? Encaixa-se e volta-se, passa um dia de tempo de molho e depois retorna-se às atividades normais. Faz parte, né? Todos nós, eu que gosto de esporte, praticar esporte, quem se arrisca em certos tipos de esporte, tem que estar preparado, né? Para essas eventualidades, né? Mas tudo bem. A paz seja convosco a todos. Como vocês podem ver no tema do vídeo, né? O Vale de Rinom. Olha, eu fiz um pequeno vídeo há uns dias atrás. Corban. Quem viu sabe. Corban, que é uma palavra hebraica que significa oferta, literalmente oferta. Uma oferta livre, espontânea para Deus. Eu estava assistindo a novela aqui, Jesus Cristo. Eu sempre assisto, quando posso. E eu vejo algumas coisas interessantes nessa novela. E em outras que eu venho acompanhando da Record. Ela traz, pronto, nessa novela Jesus, ela traz muito conteúdo que eu sei que para muitos irmãos, certas expressões contidas ali causa estranheza e confusão. Principalmente por causa da falta de curiosidade de muitos. Até dom, porque quando você se converte ao Senhor, o Espírito Santo, a própria Escritura diz que ele dá dons diferentemente a cada irmão. Um de governo, outro de línguas, outro de profecia, outro de cura, milagres, maravilhas, outro de sabedoria, outro a capacidade para mestres, apóstolos, e por aí vai. E o Senhor dá dons diversos, mas que cada um com seus dons diversos, unidos, formem um único corpo, um único povo, para trabalhar unidos, pregando a palavra de Deus e fazendo talmidins, discípulos, para o reino de Deus, para Jesus. Então, o dom que você tem é para você só. É para distribuir, dividir, compartilhar, edificar os irmãos em um todo. O meu dom, a capacidade que eu tenho, eu sempre tive essa capacidade assim. Eu sempre fui curioso. Em tudo que eu me meti a fazer nessa vida, eu tenho que estudar e tenho que ser bom naquilo que faço. Não para ser melhor do que os outros, não para pisar nos outros, mas sim, eu tenho isso comigo. Mas sim para não ser enganado por ninguém, principalmente no mundo que nós vivemos. Errais em não conhecer as Escrituras, diz o Senhor. É em tudo na vida. Nós erramos por não conhecer, por não pesquisar, por não estudar, por não buscar. Então, em tudo na minha vida que eu me meti a fazer, quando eu tenho interesse, eu pesquiso, eu estudo, eu vou atrás, eu busco, sempre para saber e ser bom naquilo que faço e não ser enganado por ninguém. Não ser melhor do que ninguém, não pisar em ninguém, mas não ser enganado por ninguém. E Deus sabe que tudo que eu sei, eu repasso. Deus, o Eterno, quando me convocou para o seu lado, para guerrear contra o mal e despovoar o reino do inimigo,
e trazer as almas do engano e a todos quanto eu pudesse ao meu redor. Dividir um pouco de conhecimento que eu tenho para com todos. Quando Deus me chamou, Ele sabia como eu sou. Porque na minha vida, tudo que eu me meto a fazer, eu estudo, eu pesquiso, vou buscar, aprendo. E quando eu aprendo, eu repasso. Eu não sou egoísta de ficar com nada para mim. Eu aprendo e repasso. Tanto que com esse vídeo de hoje, eu tenho 122, vocês que estão me vendo aí no Face também, que eu sempre coloco no Face também esse vídeo. Vocês que estão me vendo no Face, com esse vídeo de hoje, eu tenho meu canal no YouTube, Valdomiro Lima, Profeta de Deus. Quem nunca viu, veja, Valdomiro Lima, Profeta de Deus. Com esse vídeo de hoje, são 122 vídeos que eu gravo. 122 vídeos que eu estou gravando. São muitos vídeos. Para você ver, tudo que eu sei, eu boto ali, público, para que todos possam ver, o mundo todo possa ver. Nada eu fico para mim. Nada. Tudo que eu sei está nesses 122 vídeos. E cada vez que eu aprendo mais, eu repasso. Eu não sou egoísta. Eu não fico para mim. E Deus sabia, quando me convocou para essa guerra contra o mal, como a própria Escritura diz, não é contra a carne nem sangue, é contra as potestades do ar, o inimigo. São espíritos malignos. Sabia que me chamou, me convocou para esta guerra, mas sabe, porque eu busco, eu procuro, eu estudo, eu sou curioso. E aprendo, mas não sou egoísta. Repasso para todos os outros, para o que eu sei, os outros possam saber. E vários outros irmãos têm os seus dons que Deus deu diferentemente para compartilharmos entre nós e espalharmos e edificar os outros, e para que os outros todos possam saber e não ser enganados. É como esse termo hoje. Aí eu assisto na novela, mais uma vez, vi outro termo. Vi esse Corban, vi vários outros temas lá falando. Eu fiz um estudo, já, acho que há alguns anos atrás, inferno, Gehenna, Hades, Sheol, Tártaro. Inferno, Gehenna, Sheol. Inferno, Hades, Gehenna, Sheol, Hades, Tártaro, Vale do Guerrinon. Tudo isso, eu fiz um estudo sobre isso. Não sei, eu não estou bem lembrado agora, que são muitos vídeos, já está com alguns anos. Não sei se foi 2 ou 3 vídeos especificando sobre isso. Mas vocês procurem aí o título. Aí onde eu falo, dou um estudo claramente disso. Hoje eu vim dar um realce. Alguns podem ter esquecido, outros podem, eu sei que alguns irmãos são novos aqui, nunca podem ter visto. E eu vendo na novela, eu digo, é mais outro termo que muitos irmãos estão vendo e eu vejo erradamente, não por culpa deles, erradamente falando. E olha o termo aí no original. A novela está trazendo a cultura judaica, que é a cultura que muitos não sabem nem que o Messias, Jesus, Yeshua, o nome no hebraico, era Yahudim, judeu. Muitos nem sabem que ele era judeu. Ele veio como judeu na terra, nos seus tempos. Muitos nem sabem. Não tem nem essa noção. Nem essa noção tem. E quanto mais expressões de difícil compreensão. Muitos têm culpa e outros não têm. Não tem culpa porque às vezes não tem essa capacidade, não tem um dom, tem um outro dom diferente que Deus deu. Cabe a mim que Deus me deu essa capacidade compartilhar com vocês. Eu já venho falando muito em meus vídeos, quem está acostumado a me acompanhar já sabe, quem não está fica sabendo. As traduções que nós temos em português, ou seja, toda a língua secundária, que é aquela língua que recebe a tradução da primária, da língua original, ela não consegue captar todo o sentido da língua original. Tem muitas palavras que você tem que tentar trazer uma correspondência, um correspondente, uma palavra que se assemelhe àquela do original. E muitas vezes não encontra, e você tenta trazer uma palavra, o copista tenta trazer uma palavra que tenta se aproximar daquela, e muitas vezes foge. E muitas vezes foge do sentido original. É como essa. Aí eu vendo na novela, eles tanto falando nesse termo, o Vale do Guerrinon,
o Vale de Rinom, eles falando e mostrou até o local uma vez. Será que os irmãos se ligam nesse nome? Agora, que nome é esse que na nossa tradução não tem? Tem sim. Tem em Crônicas, tem em Josué, tem em Jeremias, tem algo relacionado em Isaías. Tem esse título, tem a explicação desse local. Agora, vem o bicho agora. Vem na Brit Hadashah, na Nova Aliança, no Novo Testamento, só no Novo Testamento, esse nome aí, ó, tem 12 vezes. Aparece em Mateus, em Marcos, em Lucas, em Tiago. Somando dá 12 vezes. Aí você me pergunta, cadê, irmão? Que eu já li a Bíblia e nunca vi isso. Aí vai. Olha o que eu disse. A tradução nossa em português, da grande maioria das Bíblias, da língua em portuguesa, ou como qualquer outra língua, a língua secundária que recebe a tradução da primária, muitas vezes ela não consegue captar o sentido original da língua primária, de qual foi traduzida. Ela não consegue. E foge. E às vezes os copistas coloca qualquer palavra, ou uma palavra correspondente da influência de alguma religião, coloca algo assim e pronto. Coloque pronto. Com exceção de algumas Bíblias de estudo que traz, não toda a Bíblia de estudo, que eu posso dizer isso, que eu tenho várias Bíblias de estudo, que esse tema, no caso estamos falando nesse em questão, e alguns outros temas, ela às vezes fala por cima, ou não fala. Aí você tem que ter outra de estudo que já fala, aí você junta e soma ao estudo, e aí se enriquece a outros irmãos, repassando o conhecimento. Minha gente, esse Vale de Rinom, falei primeiro das traduções para vocês terem uma ideia, uma base. O Vale de Rinom, minha gente, é o que tem na nossa Bíblia para o inferno. Erradamente. Nas nossas traduções, eu tenho várias aqui e já tenho umas sérias que traduz de cima. Mas nas nossas Bíblias, minha gente, tem a palavra inferno. Esse nome não era nem para existir, minha gente, na Bíblia, inferno. Aí você pergunta, inferno? Sim. Não tem nada a ver com o nome no original que Jesus falou, onde o verme nunca morre, onde há choro e ranger de dente, o verme nunca morre e o fogo nunca se apaga. Aí inferno. Aí na outra parte inferno. Você lê, eu digo a você que tem o Vale do Rinom 12 vezes no Novo Testamento e você olha assim, oxe, eu li e não vi, onde é que tem? É o nome inferno. Não tem nada a ver, esse nome grande, só quem pode dizer isso é quem estuda, quem pesquisa, quem tem noção da língua, né? Do hebraico, do aramaico e do grego, que são as línguas em seus originais, aonde foi escrita, os manuscritos pelos profetas, pelos apóstolos, originalmente, ou ditado por algum amanuense. O que é um amanuense? O amanuense é a pessoa que domina a língua e a escrita. Eu não sei inglês, aí eu podia ditar para um amanuense. Olha, eu preciso fazer uma carta em inglês, mas eu não domino, eu não sei muito inglês. Tu que domina a língua, tanto no inglês, tanto falado como escrito, escreve para mim. Ele é um amanuense, que domina bem a língua, tanto falada como escrita. Aí eu dito para ele e ele vai escrevendo tudo que eu estou ditando. É um amanuense. Então, algumas cartas foram ditadas, né, para algum amanuense. E outras foram escritas pelos profetas e apóstolos. Então, o que é que acontece? Muitos, essa palavra, voltando a falar, essa palavra inferno, ela não era para existir em nossas traduções. Grandes especialistas, como eu disse, que entendem do hebraico, do aramaico e do grego, quando vai para a tradução, não encontra. E por que botar inferno? Porque há ainda grandes traduções, não todas, mas grande parte das nossas traduções sofrem grande influência do latim. Essa palavra infernos, ela não está contida dentro da originalidade das línguas hebraica, aramaico e grego, que foi daí que foi extraída, foi a língua que foi escrita originalmente para a nossa Bíblia, nas nossas Bíblias. As línguas originais das Escrituras, o hebraico, o aramaico e o grego. Inferno não está contida aí, não existe essa palavra, inferno. Essa palavra inferno veio do latim, infernus, que quer dizer mundo, que quer dizer profundezas, mundo inferior. Inferno quer dizer isso. Profundezas, mundo inferior. Ela vem do latim, inferno. Como grande parte de Bíblias que nós temos
sofre grande influência por causa da religião católica romana, grande força, que dominou muito o mundo, época da Inquisição. Quem estudou até em colégio, eu estudei isso, não é aqui falando de irmão católico ou irmão evangélico, quem quer que seja, falando da religião de ninguém. Isso eu aprendi no colégio, não foi nem dentro das escrituras, nem em igreja. Quem estudou sabe, a época da Inquisição, que é pela força, matou mais de 1 milhão de pessoas no tempo que dominou o papado. Eu aprendi isso no colégio. Então a grande influência dela é como outra palavra, outro estudo que eu quero trazer, trindade. Tão falado na boca das pessoas, tão falado na boca dos irmãos, e não existe nas traduções. Se eu for para o hebraico, para o aramaico, para o grego, não existe, não foi falado por Jesus Cristo, esse nome trindade, não foi falado pelos apóstolos. Mas por que muita gente chega e diz que a Bíblia é a única regra de fé e prática e não usa só o que tem nas Escrituras? Usa expressões ditas por boca de homem, como Jesus tanto condenava e falava que muitos líderes religiosos da época, hipócritas, induziam e colocavam mandamentos deles, mandamentos de homens sobre o povo, coisas que Deus nunca tinha mandado. E a mesma coisa não diferentemente hoje. E nós seguimos a mesma coisa. Muitas expressões nós falamos, é claro que as escrituras falam que o Senhor não leva em consideração o tempo de ignorância do homem, que ele não tem conhecimento. Ele pega uma Bíblia, ele lê, vê inferno, ele fala inferno. Ele vê outra e fala outra. Agora, essa palavra trindade, fugindo um pouco do tema, eu quero um próximo estudo, é o próximo estudo que eu quero trazer. É bíblico? Deixa para o próximo vídeo. No próximo vídeo a gente vai estudar sobre isso. Aí vocês vão ver. Mas por enquanto, esse. Então, sofremos grande influência do latim, a grande parte das Bíblias. Por quê? É uma palavra que não tem no original. É uma palavra em latim. Inferno. Inferno. No latim. É uma palavra do latim. Não tem no original. E como foi parar aí? E ela é colocada em todo local. Onde está no original Sheol, onde está Hades, onde está Tártaro, onde está o Vale do Rinom. Não pode, minha gente, colocar inferno nessas palavras, porque essas palavras têm o seu significado, e vocês vê, e vocês vão ver. Em específico hoje, o Vale do Rinom, fiz um estudo com um vídeo completo falando tudo sobre isso. Estou dando só uma ênfasezinha aqui, para vocês terem uma noção, quem não viu. Quem não viu, vai lá, veja, aí tem um vídeo completo sobre várias coisas sobre isso. Quero dar só uma ênfase sobre esse tema. Então, não pode se colocar esse título, esse nome, inferno, em cima do Vale de Rinom. Porque não é. É uma outra coisa. Não tem nada a ver, totalmente tirar a cultura tirar a cultura de um povo, de algo da época, que tem uma base. Você vai para o Antigo Testamento, como eu disse, eu estou aqui com 2 Reis, tem Crônicas, 2 Crônicas, tem Josué, tem Jeremias, tem Isaías, tudo fala lá, Vale do Rinom, os filhos de Rinom, tudo fala. Você vai para o Novo Testamento e bota inferno, não é porque é do grego. No grego não é inferno, o nome é outro, e vamos ver. Não tem nada a ver, inferno. Na boca, nossa, o que é? Morri, vou para o fogo, aí estou lá vivo, queimando vivo. Na nossa boca é assim, é um lugar de purgatório. É um purgatório, isso aí foi criado pela cultura romana. Foi criado pela cultura romana. Purgatório, morreu, está no fogo. Purgatório, eita, caí, já morri, já estou no fogo. Já estou no fogo, não tem nada a ver isso. Isso aí foi criado pela religião. Purgatório, ainda não existe um local desse. Ainda não existe, vocês vão ver. Pesquisem. Vamos lá. Quando eu digo que 12 vezes aparece no Novo Testamento, mas nas nossas Bíblias tem tudo inferno. Eu tenho Bíblias, eu tenho várias Bíblias, então eu posso dizer isso. É porque vocês estão aí, eu estou aqui, não tem como mostrar. E até a gravação fica meio difícil de eu mostrar. Mas se vocês tivessem a oportunidade de chegar perto de mim, eu mostraria. Eu tenho várias Bíblias. E uma delas explica e coloca tudo no seu devido lugar. O que é o Vale de Rinom? O Vale de Rinom. Literalmente dizendo os filhos de Rinom. Que é isso que traduz como inferno? O Vale de Rinom também, grande influência do grego Gehenna, vocês também ouvem isso, essa palavra, vocês podem ouvir.
Se você pegar uma tradução que tem Guiena, Geena, tá certo. É o correspondente grego para Vale do Guerrinon, no original. O que é isso? Isso era um vale, minha gente. Antes de Israel, dos israelitas, tomar, tá até passando agora Josué, antes dos israelitas tomarem posse de Canaã, os cananitas, aqueles povos pagãos, nesse vale, nesse monte, queimava gente, incinerava gente, e principalmente os filhos, incinerava seus filhos a um Deus, incinerava seus filhos, principalmente, a um Deus chamado Moloque, nesse vale. Eles queimavam suas criancinhas a esse Deus Moloque. Vale do Guerrinon, ou Vale do Berrinon, literalmente traduzindo, os filhos de Rinom. Porque geralmente eles queimavam, incineravam seus filhinhos neste vale. Eles levavam para este vale e ficavam batendo. Também na Bíblia fala tofete, porque era devido aos cânticos e batida de pandeiro, cânticos altos na hora do sacrifício e danças, para evitar os pais ouvir o choro da criança na hora que era lançada no fogo. E para que eles já faziam tudo isso mesmo, esses cânticos, esses rituais, para que na hora que jogava as crianças no fogo, para os pais não ouvir o choro e não se arrepender para pegar. Aí eles ficavam com esse ritual todo e batendo, tal, esse negócio todo. Tem também esse significado nas nossas Bíblias. Também tem a ver um nome chamado Tofete. Eles chamavam Tofete, devido a todo esse rito. Todas essas coisas. E quando Israel, em primeira instância, dominou essa cidade, que eles dominaram, aí acabou com isso, nesse vale. Eles dominaram e no primeiro momento, eles acabou. Né? Que era costume desse povo pagão. Mas a gente sabe muito bem que a história de Israel, depois, com o passar dos tempos, o povo de Israel se corrompeu. E agora estava, que a gente sabe muito bem, mesmo quem não lê Bíblia, para irmãos que lê Bíblia já sabe. E quem não lê, mas quem assiste a novela, que tem muitas pessoas que não lê Bíblia, mas via a novela e ouvia, olhava. Então o que aconteceu? Eles se corromperam, o povo de Israel, com o passar dos tempos, se corromperam com os deuses idólatras de lá e começou a fazer a mesma coisa. Você vê lá o rei Acais. O rei Acais começou a fazer a mesma coisa, se corrompeu e agora estava sacrificando gente no Vale de Rinom. Você vê lá, eu até escrevi ali, o rei Acais era rei de Judá. Você vê em Crônicas, capítulo 28, do versículo 1 ao 3. Ele começou a sacrificar ali. Sacrificar os filhos. Nesse vale, a este Deus. Queimava vivo. Olha só, se corromperam. Depois, o seu neto, Manassés, queimou os 2 filhos. Você já vê lá em 2 Crônicas, capítulo 33, dos versículos 1 em diante. Todo o capítulo 33 você começa a ler de 2 Crônicas, aí você vê o Manassés, já era neto do rei Acais, fazia tudo isso. Também se corrompeu igual ao seu avô. Queimou os 2 filhinhos. Queimou seus 2 filhos a esse Deus, ao diabo, Deus Moloque, no fogo, nesse vale. Aí, tempos depois, o neto de Manassés, o rei Josias, né, acabou com tudo isso e encerrou. E fez o que ali, naquele local? Ele agora começa a pegar aquele local e fazer de depósito de lixo. Acabou. E agora, a partir daquele momento, passou a ser um depósito de lixo de Jerusalém. Aí começou a jogar ossos de animais, carcaças de animais, lixos, todos os lixos da região. Jogava ali. O vale do Guerrinon, os filhos de Rinom, aquele vale, ele ficava mais ou menos a sudoeste, ao sul de Jerusalém. E, como eu digo, a partir do rei Josias, acabou e passou a ser um depósito de lixo. Todo o lixo de Jerusalém, carcaças de animais e criminosos
mortos, porque tinha a pena de morte, né? Morriam apedrejados, eles jogavam nesse vale. E para evitar contaminações, eles queimavam, incineravam os cadáveres e o lixo em geral. E para manter sempre o fogo aceso, eles sempre jogavam enxofre, enviavam enxofre, que era para manter aquele local sempre aceso, para incinerar o lixo e evitar contaminações para Jerusalém, porque era um local próximo, né? Então, o Vale de Guerrinom, naqueles tempos, ficou servindo de depósito de lixo, carcaça de animal, todo tipo de porcaria, corpos de criminosos condenados à morte jogava lá, e indigentes, mendigos, morreu, jogava lá. Aí sempre queimando, sempre tinha fogo, porque eles sempre jogavam enxofre para manter o fogo aceso. Às vezes acontecia de, quando jogava o cadáver num vale, ele não caía exatamente num canto, desviar para o outro, aí ficava o fogo. Ninguém descia para puxa para cá mais, não, jogava, acabou. Se caísse no fogo, bem, se não caísse, ficava numa parte do lado de cá, aí os vermes, quem conhecia o local sabia que era dantesco, uma cena de terror. Corpos que não caía bem num local mesmo de fogo, que não queimava, ficava só as partes de fora, os vermes ficavam comendo as suas entranhas, comia, os vermes ficavam ali presentes até ficar só os ossos. E quem conhecia o local sabia que era um local de desprezo, angústia, esquecimento, porque você morria, quem tinha família que morria ia ter um enterro digno. Ali só eram criminosos, mendigos, indigentes, que não tinham esquecidos, eram jogados ali, junto com o lixo e toda a imundície e animais em putrefação era jogado no vale. Aí vai Jesus 12 vezes nas escrituras, em seus originais, e em Bíblias, eu tenho Bíblias aqui que traz já seriamente o nome em seu original, ou outras Bíblias de estudo, que no seu rodapé explica o que é, e traz o exemplo do que será o juízo final. Que todo infiel, impuro, prostituto, adúltero, beberrão, assassino, corrupto e que ama a mentira, sodomitas e todos que odeiam a justiça divina serão jogados em um local comparado ao Vale do Guerrinom. Por quê? Jesus usava parábolas. E as parábolas sempre eram contidas coisas do cotidiano, do dia a dia, coisas ligadas à natureza, para que eles pudessem compreender. E não foi diferente. Usou o Vale do Guerrinom. Então, nas suas traduções, quando vocês veem aí inferno, não é inferno, principalmente do Novo Testamento, onde o verme nunca morre, sempre tinha nesse local, e o fogo nunca se apaga. Ele usa o Vale do Guerrinom como exemplo do local de juízo no final dos tempos. Não existe, minha gente, nesse local agora. Morreu, está no inferno, já morrendo, o povo sofrendo. Não existe isso ainda. Não existe. Ele, em sua cultura, ele usou, nos originais você vai. Se for passar para o grego, o seu correspondente grego é Geena. Geena. É usado isso. Tem tradução que você vê também numa parte do antigo. Sheol. Sheol. E o Hades. Hades já é o seu correspondente grego. É a mesma coisa de Sheol do hebraico. É o quê? O mundo dos mortos. É o repouso dos mortos. Tártaro já tem uma diferença. Tem parte da Bíblia, do Novo Testamento, que Pedro, se eu não me engano, ele fala do Tártaro, onde anjos estão aprisionados, acorrentados ali, esperando o grande dia do juízo divino. As escrituras em seu original é Tártaro, abismo negro. Eles estão acorrentados ali, escuro, esperando o dia do juízo. Aí na nossa Bíblia já tem inferno. Então ela tira a língua portuguesa, e grande parte das traduções, ela tira o seu significado em real. Sheol é uma coisa, o Hades é o seu correspondente grego do hebraico, mundo dos mortos. Mundo dos mortos. O Tártaro já é um local que as escrituras falam uma vez só. É onde está reservado, onde está acorrentado anjos, reservado para o dia do juízo. Tá lá, é um outro local. Geena, o Vale do Guerrinom. Vale do Guerrinom, no original hebraico, Geena, correspondente grego para Vale do Guerrinom. Inferno já é uma influência do latim.
infernos, profundezas, mundo inferior. Mas tira, traduzem tudinho como inferno. É inferno, inferno. Tártaro é inferno, Hades é inferno, Sheol é inferno, Vale do Guerra é inferno. E tira a originalidade e a cultura, para que possa entender. O Vale de Rinom. Esse é o nome que eu tenho traduções aqui, de cima, em português de cima, que está lá, Vale do Rinom. Todinho, 12 vezes aparece. Se eu for passar para o grego, onde a língua original não é latim, a língua original é hebraica, aramaica e grego, se eu for pegar o grego, Geena, seu correspondente do hebraico. Mas o original dava tranquilamente para trazer Vale de Rinom, filho de Rinom. Por quê? Porque eu chego aqui, ó, em 2 Reis, olha só, 2 Reis, capítulo 23, versículo 10. Olha eu lendo. De igual modo profanou Tofete, o lugar pagão de adoração, que ficava no vale de Berrinom. E a destruição foi de tal ordem que ninguém mais conseguiu sacrificar ali seus filhos e filhas, queimando-os em adoração ao deus Moloque, como era costume se fazer. E aí? 2 Reis, capítulo 26, versículo 10. Olha falando do Vale do Rinom aí. Tem também 2 Crônicas, tem também Josué, tem também Jeremias, Isaías. E por que não botou no Novo? Por que não chegou lá na parte do Novo Testamento e botou Vale de Rinom? É aqui. Mas não, botou inferno e cria uma confusão na cabeça dos irmãos. Morreu pro fogo, aí pro inferno. Tem uma diferença. Quando Jesus deu os exemplos, como eu disse, 12 vezes aparece no Novo Testamento, é Vale do Rinom. Esse é em seu original. Olha aqui, ó, podia tranquilamente traduzir. E qual é a missão do pastor? Para que o pastor na igreja hoje? Só para roubar. Grande parte deles. Sugar, dominar. Império, poder. Como nos tempos de Cristo, que Cristo tanto combateu aqueles incrédulos, aqueles hipócritas, mestres da lei, que o mataram e o mataria hoje de novo. Só poder. Eles queriam poder. Se coligava a Roma, para Roma deixar eles ali, e ficava aquela parceria, dinheiro e poder. Quando Jesus chegou, se sentiram ameaçados e mataram o mestre. A mesma coisa é hoje. Poder. Tinha os mestres sinceros, tinha como tem hoje. Tem pastores, tem homens e tem mulheres de Deus sinceros. Mas a grande maioria são lobos. Sempre teve, e sempre há de existir. Só vai acabar quando o mestre voltar. E pulverizar todos eles. Mas enquanto isso, ou se arrependerem. Se eles se arrependerem, espero que eles se arrependam. Mas se continuarem roubando, extorquindo as pessoas, o castigo é o lago de fogo. No final dos tempos, que Apocalipse fala. Haverá no final dos tempos. E o Senhor fala, o que tem de inferno aqui, o nome é Vale do Rinom, que era esse local. Diz a eles assim, dá um exemplo de um local do final dos tempos comparado àquilo. Comparado àquilo. Para que eles vejam e reflitam. E eles sabem que o Vale de Rinom, vixe, que local de terror, meu Deus. Que local. Aí ele já se ligava, vixe, o local é comparado àquilo, vixe, que terrível. Olha só. Esse é o nome. Aí muitas coisas, não que quem entende bem, não, eu sei que inferno é isso, aquilo outro, quem entende bem, bem. Mas grande parte do povo não entende, tudo é inferno, aí consegue, aí tira a cultura e tira as traduções e tira as expressões originais. Porque não tem essa palavra em canto nenhum na Bíblia, inferno. O nome que tem é Vale de Rinom. Se tem na língua portuguesa aqui, ó, Vale de Rinom, por que não tem lá no Novo? Mas porque sofre influência de uma cultura religiosa. Aí faz a tradução. Agora é claro que eu tenho Bíblias aqui de cima, que é séria, que traz toda certinha a tradução. Mas muitas outras não. Então é isso, minha gente. Então a função do mestre é essa, é ensinar. Minha gente, explicar como eu estou fazendo aqui. Vale de Rinom era assim, tá, e tal. Explicar certinho para os ouvintes da igreja. Mas só quero sugar, dízimo e oferta, e sugar. E sugar é um negócio. Sugar, e não quer saber de abrir os olhos dos irmãos para nada. Só roubar. Só roubar. Aí, meu filho, para ele, bota inferno e pronto, acabou, não explico nada, não ensino nada. Eu quero só o que ele tem no bolso. É claro que tem os mestres sinceros. Mas um monte hoje em dia cobra. Não ensina nada. Eu vejo pregação, começa a falar, aí tem palavras e expressões que têm um significado da cultura, mas passa por cima, não quer nem saber. O que ele interessa é na hora de passar com um gasofilácio, sugando o dízimo e a oferta da ovelha,
e enriquecer a ovelha com alimento espiritual, não quer nada. É só profetada, língua e termina o culto. Qual foi a mensagem de hoje? Não sei. Qual foi o tema de hoje? Não sei. Chegou um irmão, o irmão passou o tempo no culto todo falando em línguas, e o irmão ouvindo, esperando o culto, esperando uma palavra, e nada, só línguas, e não traduzia, porque Paulo disse, se você que fale, ore para que traduza. Se não, fique calado, você e Deus. E ele não, ele falando alto, e nada de traduzir, e nem ninguém traduzia. Se não tiver quem traduza, fique calado, só você e Deus. E ninguém obedece. E falando, o irmão da igreja, o irmão olha assim e fala, oxe. No final do culto, não ouviu mensagem, porque ele não traduziu o que falava, e ninguém traduzia, e ele chegou para o obreiro da igreja já antigo e perguntou, irmão, o que é que ele falou? Qual foi a mensagem? Ele, como um novato, o outro antigo, ele perguntou, irmão da assembleia, um irmão de uma igreja, um irmão já antigo na igreja, e ele perguntou, irmão, chegou para ele e perguntou, irmão, qual foi a mensagem? Porque o irmão falou em línguas e eu não compreendi. Mas como o irmão obreiro, um antigo da igreja, ele chegou e perguntou a ele, irmão, o que é que ele falou? Vocês sabem o que é que o ancião disse? O irmão da igreja, o porteiro, o obreiro disse, meu filho, eu estou aqui há tanto tempo eu estou aqui e ainda não entendi o que eles falam. E aí? Aí eu olho assim hoje, não duvidando do verdadeiro dom, mas irmãos meus de várias igrejas pentecostais, Assembleia de Deus e várias outras, a igreja pentecostal, irmãos sinceros, chegam para mim e dizem, irmão, tem uns que fingem, tem uns que mentem, que é para não ficar por baixo. Que é para não ficar por baixo dos outros que verdadeiramente às vezes possam falar, e ele não fala, aí ele, para não ficar por baixo, ele mente. Aí ele mente, e a gente sabe que mente. Mas o castigo vem de Deus, não é mesmo? E muitas outras coisas. Tenho vários irmãos de diversas denominações, batistas, assembleias, adventistas e várias outras. E tem os falsos verdadeiros em todas elas. E eu sempre digo, fiquem espertos, leiam as escrituras, peça orientação ao Senhor. Este homem que fala, que está falando essa língua, a língua, é verdadeiramente das escrituras, Senhor? Peça na hora. É verdadeiramente? Essa expressão é verdadeira? Este homem de Deus, o apóstolo fala, rapaz, provai os espíritos se é mesmo de Deus, se aquele homem é um verdadeiro homem de Deus. Não sejam só por emocionalismo. Razão e o espiritual tem que andar junto. Porque senão fica como hoje, analfabetos bíblicos, milhares, uns por culpa, uns não tem culpa, e outros têm culpa. A função, volto a dizer, a função do mestre é explicar tudo como eu faço aqui, explicar detalhe, detalhe, porque isso, como é isso, aquilo outro. Mas infelizmente, hoje, só querem saber de enganar, charlatões, roubar, enriquecer, enquanto as ovelhas cada vez mais pobres, financeiras e espiritualmente. Pois é, minha gente. Não dá para falar de escritura sem falar de certas coisas. Tem que ser, a minha missão e a missão de qualquer membro de qualquer igreja que esteja compromissado com a palavra é falar a verdade. Abram os olhos. Pois é, minha gente. É isso aí. O Vale de Hinnom. Hoje, o Vale de Hinnom hoje, onde está? Hoje é ruína, parque arqueológico, estudo. Hoje o Vale de Hinnom, se você chegar lá em Jerusalém, ele é conhecido hoje como Wad el-Habab. Olha o nome danado, né? Wad el-Habab. Wad el-Habab. Wad el-Habab. É como é conhecido hoje. Wad el-Habab. Chega lá hoje, esse é o novo nome que ele tem hoje. Mas naquele tempo, Vale de Hinnom, Vale de Hinnom, ou os filhos de Hinnom, devido aos sacrifícios que prestava ao deus Moloque naquele local. E depois ficou servindo para depósito de lixo
e jogava cadáveres de criminosos e queimavam, incineravam, para manter o fogo aceso, sempre jogava enxofre, né? Lixo e cadáver de criminosos, indigentes e mendigos. E carcaça de animal e toda porcaria. Aí Jesus dá o exemplo desse local aterrorizador, esquecido e dantesco, para comparar o local que será jogado os ímpios nos fins dos tempos. Esse é o nome que está no original. Se você estiver vendo na novela, você sempre tem assistido, aí ele vai de vez em quando ele fala: vou pegar você e jogar no Vale de Rinom. Aí você já sabe. Corban, já falei o que é, de vez em quando estão falando, aí você já sabe. Beleza? A paz seja convosco, que as bênçãos do Eterno estejam com todos vós. Que o amor de Jesus Cristo esteja no coração de cada um. Amém.